Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule a área lateral e a área total de cada sólido mostrado a seguir. Na letra A, eu tenho um semicone e na letra B, eu tenho um cone. Então, área lateral e também área total. Vou também acrescentar aí o cálculo do volume dessas duas figuras. Então, vou começar aqui com a letra A, em que eu tenho um semicone. Bom, começando com a área lateral, observa que a área lateral desse semicone corresponde aqui atrás, ó, a meia área lateral do cone inteiro, mais a área da frente aqui, ó. E esta área da frente é a área de um triângulo. Então, a área lateral do semicone, ela é composta de duas partes. A metade da área lateral do cone inteiro, mais a área da frente, que é a área de um triângulo. Então, começando aqui, ó, área lateral. A área lateral completa desse cone, vou colocar aqui, se fosse um cone inteiro, tá? Então, a área lateral do cone inteiro, expressão π vezes o raio e vezes a geratriz. Então, a área lateral desse cone inteiro fica área lateral igual π vezes o raio. Aí eu tenho aqui, ó, o raio da base é 3. E vezes a geratriz. Bom, a geratriz desse cone eu não tenho. Mas observa, né, eu tenho a altura e tenho o raio. E aí existe aqui a formação de um triângulo retângulo com os lados geratriz, raio e altura. Então, a geratriz aqui, inclusive, ela é hipotenusa. Então, nós temos tipicamente geratriz ao quadrado igual raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso sempre acontece no cone reto. Sempre acontece esse teorema de Pitágoras, geratriz ao quadrado igual raio da base ao quadrado mais altura ao quadrado. E aí, então, essa geratriz que eu não sei, geratriz ao quadrado igual o raio da base é 3, 3 ao quadrado, mais a altura 4, 4 ao quadrado. Tenho que geratriz ao quadrado é igual a 9 mais 16. Geratriz ao quadrado é igual a 25. E geratriz, então, é igual a raiz quadrada de 25. Geratriz igual a 5 centímetros. Eu já sabia disso, né? É o triângulo clássico, retângulo, 3, 4, 5. Então, já podia ter feito aí, se eu conhecesse essa trinca pitagórica mais famosa, aí 3, 4, 5, a geratriz igual a 5. Ok. Então, geratriz igual a 5 centímetros. Então, aqui eu tenho π vezes 3, vezes a geratriz, que eu acabei de calcular, que é 5. E aí, a área lateral inteira desse cone, a área lateral, é igual a 3 vezes 5, 15. Eu tenho aqui, ó, 15π. 15π centímetros quadrados. Isso é a área lateral inteira, se o cone estivesse inteiro. Como é meio cone, eu preciso dividir essa área lateral por 2. Então, aqui eu tenho, vou chamar aqui de área 1, 15π, divide por 2, 15π meios, ou 15 meios de π. Então, isso é a área curva, né? É a área lateral relativa a meia área lateral do cone inteiro. E mais a parte da frente, que eu vou chamar de área 2, que é a área de um triângulo. E aí, esta área do triângulo aí, base vezes a altura sobre 2, vou colocar aqui, ó, base vezes a altura sobre 2. Só que aqui, claro, né, é a altura do triângulo, vou pôr assim, ó, é a altura do triângulo. A base é 6, né, porque esse aqui é 3, ó, aqui eu tenho outro 3. Então, esse triângulo tem como base 6. Então, aqui 6 vezes a altura do triângulo, que corresponde aqui à altura do cone, né, vai coincidir, 4.
e aí divide por 2. 6 vezes 4, 24. 24 por 2 dá 12. Esta área 2 é igual a 12 centímetros quadrados. Então, a área lateral desse semicone fica 15 π meios mais 12 centímetros quadrados. Aí eu posso manipular isso de várias formas. Posso transformar isso em decimal, por exemplo, 7,5, e aí 7,5 π mais 12 centímetros quadrados. Ou posso aqui realizar o mínimo múltiplo comum, deixar com um denominador único. Enfim, aí é opcional. Mas aí então eu tenho 15 π sobre 2 mais 12 centímetros quadrados, área lateral. E aí ele pede para fazer também a área total desse sólido. Bom, a área total desse sólido, o que vai acontecer? Para a área total, eu vou acrescentar, além desta área lateral que eu já calculei, eu vou acrescentar esta área de chão aqui, ó, que é um semicírculo, metade de círculo. Então, a área total vai ficar o que eu já tenho, 15 π sobre 2, mais 12, e mais aquele meio círculo. Bom, aquele meio círculo ali, eu vou fazer aqui de canto, ó, é π vezes raio ao quadrado, né, que é a área do círculo inteiro, e aqui divide por 2. Então, isso vai resultar aqui π vezes o raio ao quadrado, o raio é 3, 3 ao quadrado sobre 2. E aí isso resulta 3 ao quadrado, 9, 9 meios de π. Então, eu tenho 9 π sobre 2. E aí, a área total do semicone resulta aqui, ó, 15 π sobre 2 mais 9 π sobre 2. Isso dá 15 com 9, 24. 24 π sobre 2. 24 π sobre 2. Mais 12. Aí 24 aqui, ó, divide por 2, dá 12. Então, a área total resulta 12 π mais 12. 12 π mais 12. Isso em centímetros quadrados. Eu poderia colocar isso também em evidência, vou fazer aqui nesse cantinho aqui à esquerda. Posso falar então que a área total ainda coloca o 12 em evidência, sobrando π mais 1. Também é uma outra resposta possível aí em centímetros quadrados. Certo? Para esta área total colocando 12 em evidência. Então, isso se refere à figura A, né, ao semicone. Fazendo agora, na letra B, o cone inteiro. E aí eu vou começar com a área lateral. Nesse caso, já é a área lateral do cone inteiro. E aí, a área lateral de cone inteiro é π vezes o raio e vezes a geratriz. Então, fazendo aqui a área lateral, eu tenho o valor do π vezes o valor do raio, olha só, é 3, é igual o semicone, é o mesmo raio 3. E vezes a geratriz, que ele me deu aqui, ó, geratriz é 5. Que também, olha só, é a mesma geratriz do outro calculado, é o mesmo cone. Só que aqui ele está inteiro e na letra A ele está cortado de forma meridional, de forma longitudinal. Então, eu tenho aqui a área lateral igual a 3 vezes 5, 15, 15 π. Centímetros
quadrados. E aí vou para a área total. Área total, eu tenho a área da base. O raio da base é 3, então eu tenho aí que é πr ao quadrado, né? Então vou colocar aqui, ó, área total. Vou colocar devagar aqui, ó, área da base mais área lateral. Então esta área total vai ficar, a área da base é πr ao quadrado. É área de círculo, né? Agora a base está inteira, ó, é um círculo inteiro. Então área de círculo mais área lateral. A área lateral eu já tenho pronta aqui, ó. Já posso colocar 15π. Então, a área total resulta π vezes o raio é 3, 3 ao quadrado, mais 15π. Então, a área total resulta 3 ao quadrado, 9, 9π mais 15π. Nove mais 15, 24, área total igual a 24 π centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho a área lateral do semicone. Aqui eu tenho a área total do semicone, a área lateral do cone e a área total do cone, da figura B. Sobrou um espaço aí, eu vou fazer também, para essas duas figuras, o volume. Aproveitando que vou fazer o volume. Volume na figura A, no semicone. Bom, volume de cone é a área da base vezes a altura do cone e divide por 3. Então, eu vou calcular ali a primeira como se fosse um cone inteiro. Então, o volume do cone, como se ele fosse inteiro. Ó, área da base, πr ao quadrado, π, vezes aqui, ó, já vou aproveitar o raio aqui, que é 3, π vezes 3 ao quadrado. Está aqui o raio desse semicone. Vezes a altura que ele me deu ali, 4. Isso divide por 3. Volume do cone é igual 3 ao quadrado, 9. Vou fazer devagar aqui, ó. Π vezes 9 vezes 4 divide por 3. Posso simplificar este 9 aqui por 3, ó, que vai dar 3. E aí eu tenho em cima 3 vezes 4, 12, 12π. Então, o volume do cone, 12π. Volume do cone inteiro. Como ele é metade, então isso é volume do semicone, da figura A, metade, né? Divide por 2 direto, volume 6π centímetros cúbicos. E na figura B? Na figura B, eu tenho o cone inteiro. Então, o volume do cone vai ficar a área da base. Então, está aqui, ó. A base agora é um círculo inteiro. πr ao quadrado. Vezes a altura desse cone. Nota que a altura eu não tenho aqui, ó. Ele não me deu nesse caso. Mas eu posso, em relação à figura anterior, pensa, ó, que eu tenho o triângulo retângulo, hipotenusa é a giratriz que é 5,
um dos catetos é 3, o outro cateto que está faltando, que é a altura, olha só, eu fiz aqui, ó. Se a geratriz é 5 e um cateto é 4, aliás, e um cateto é 3, o outro cateto que está faltando é o 4. Então, eu sei que aqui a altura é igual a 4. E aí, ou então, né, eu posso reaplicar, posso fazer de novo esse teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo retângulo, e vou acabar encontrando a altura igual a 4. Então, aqui eu tenho que a altura é 4 sobre 3. E aí, o volume do cone, vou terminar aqui, ó, o volume do cone da letra B, resulta, o raio, ele é 3. 3 vezes 3, 9. Vou fazer devagar aqui, ó. Π vezes 9 vezes 4 e divide por 3. Simplifica aqui 9 por 3, que dá 3. 4 vezes 3, 12, 12π. É o volume do cone inteiro. Claro, é o mesmo cone na real, né? A letra A e a letra B é o mesmo sólido, só que na letra A está cortado ao meio. E na letra B ele está inteiro. Então o volume vai ser o dobro. Se aqui eu encontrei 6π centímetros cúbicos por volume, aqui, claro, né, eu vou encontrar o dobro, 3 vezes 4, 12, 12π centímetros cúbicos. Ok? Então está aí a resolução dessas grandezas, né, área lateral, área total e volume dessas duas figuras. Ok? Então era isso, eu espero que essas resoluções contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.